Essa primeira parte do capítulo 10 é bastante extensa, então eu resolvi dividi-la em algumas partes. Hoje trataremos da primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Então, Mateus capítulo 10, versículos 1 ao 4. Assim diz o Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida ao teu povo nessa noite. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, na proclamação do teu evangelho, e a tua igreja edificada no conhecimento da vocação dos teus apóstolos. Dá-nos sabedoria, Senhor, e que apliquemos a tua verdade às nossas vidas, para a tua glória. Amém. Geralmente, quando nós nos deparamos na Escritura com uma lista de nomes como esta, muitos acabam ficando desanimados e não conseguem enxergar as possibilidades reveladoras que essas genealogias ou essas listas de nomes, melhor dizendo, não está falando de descendência aqui, mas uma lista de nomes, podem então nos apresentar. No entanto, irmãos, a comissão desses homens por parte de Jesus, por serem seus apóstolos, foi um dos eventos mais significativos de seu ministério terrestre. Lembrem que no capítulo anterior, Jesus havia exortado exatamente os seus discípulos a orar a Deus o Pai para que enviasse trabalhadores para a ceifa ou para a colheita, que naquele caso dizia respeito aos eleitos de Deus. Os campos estão prontos, mas onde estão os trabalhadores para a colheita? Assim, o próprio Senhor Jesus age, então, em providenciar trabalhadores para esse campo. Ou melhor dizendo, para esses campos. Assim, Mateus nos diz que Jesus chamou os seus discípulos, e vejam aí o versículo 1, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Vejam, irmãos, que um discípulo era, antes de tudo, aquilo que nós poderíamos classificar em nossos dias como um aluno. Era alguém que estava matriculado em uma escola rabínica e, de certa forma, nós podíamos dizer, então, que Jesus, sendo um mestre, possuía alguns alunos em sua, abre aspas, escola rabínica. E certamente o número desses seus alunos ou o número desses seus discípulos era muito maior do que apenas 12 e certamente incluíam homens como também mulheres. Mas entre todo esse corpo estudantil, utilizando aqui uma linguagem mais atual, haviam 12 com um chamado específico. Observem que foram exatamente esses 12, não todos os discípulos, que Jesus chamou para si e então os comissionou para uma tarefa extremamente importante, se você considerar
o que nós dissemos no sermão passado, ao final do capítulo número 9. Uma tarefa, irmãos, que mudaria o status que eles possuíam de alunos ou discípulos para então apóstolos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma diferença entre essas duas coisas. Porque há uma diferença entre discípulo e apóstolo. Um discípulo, como nós já mencionamos aqui, ainda há pouco, de um modo geral, é um aluno. É alguém que segue e que aprende com um mestre ou um líder, adotando os ensinamentos e exemplos que este oferece. De um modo mais específico, irmãos, o uso do termo na nossa fé, no cristianismo, se refere a alguém, então, que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Alguém que crê que Deus o ressuscitou entre os mortos e declara essa fé publicamente. É um discípulo. Um apóstolo, no entanto, é diferente, irmãos. Em que sentido? Um apóstolo, se tomarmos o sentido etimológico do termo, é alguém que é enviado, é alguém que é comissionado por alguém, por um outro alguém, que detém uma determinada autoridade. Aquele que é enviado passa então a ter uma autoridade que não vem de si mesmo, mas que é delegada por aquele que o enviou. Para isso ficar mais claro, se olharmos para Cristo, Cristo, nesse sentido, foi o apóstolo supremo. Por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai. E a ele foi dada a autoridade pelo Pai. Mas o termo também era utilizado para um representante enviado pelas igrejas. No entanto, apóstolo, em geral, se refere especificamente, irmãos, a um grupo único da igreja do primeiro século, investido da autoridade daquele que os chamou e os enviou. E este não é outro que o próprio Cristo. É por isso, irmãos, que não podemos conceber apóstolos em nossos dias. Não no sentido estrito que o Novo Testamento nos apresenta. Todos esses aí, e eu não tenho meias palavras para utilizar, são usurpadores. Falsos mestres. Eu não tenho papas na língua, irmãos. Não há uma questão ética aqui a ser tratada, é uma questão de verdade. É uma usurpação de um título específico que foi dado a um grupo seleto por parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Esses apóstolos, originalmente 12 em número, foram escolhidos por Jesus para estar com Ele. Para ir pregar e exercitar a autoridade espiritual em seu nome. É bem verdade que outros foram reconhecidos como apóstolos, porque senão teríamos que deixar de fora aqui Paulo. O primeiro apóstolo do Novo Testamento, de fato, o apóstolo supremo da igreja cristã, no entanto, é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor foi enviado pelo Pai ao mundo. E quanto a isso, irmãos, o próprio Senhor Jesus é quem declara: eu não falei por minha própria autoridade. Mas o Pai que me enviou me deu um mandamento. O que eu deveria dizer e o que eu deveria falar. Ele também disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui é onde reside uma grande controvérsia. Na autoridade, não daquele que enviou,
mas daqueles que foram enviados. Vejam, problemas de autoridade são problemas do nosso cotidiano. Deixa eu explicar isso melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, quando um pai diz a uma criança para fazer algo e a criança não quer obedecer, nós temos ali um problema de autoridade. Se o pai disser você deve ou você vai, a maioria das crianças tende a plantar os pés e quando não diz um não, obstinadamente questiona. E ao fazer uma coisa ou outra, está questionando a autoridade. E acreditem, tem pais que acham isso bonito. Olha o meu filho como é inteligente, quer agir como adulto. Ele está questionando a sua autoridade. Em outras palavras, ele está usando de um jargão soberbo e orgulhoso, portanto pecaminoso dos nossos dias. Quem é você para falar assim comigo? Quando um filho questiona uma ordem do pai ou nega-se a realizar, ele está desafiando a autoridade daquele que fala. É claro que às vezes tem pais que são muito pacientes e que param ali, explicam então as razões pelas quais a criança deve fazer aquilo que está sendo dito, tentando minimizar o problema, o que na verdade apenas está empurrando para frente e vai se tornar um problema maior à medida que a criança cresce e se desenvolve. Em outras ocasiões, o pai simplesmente usa da prerrogativa que lhe foi dada e foi dada pelo próprio Deus. Usa da sua autoridade e diz: eu não tenho que lhe dar satisfação, eu estou mandando, eu sou seu pai, você vai fazer e agora? Então percebam que nesse exemplo, irmãos, que nós estamos falando, e são coisas que do cotidiano, que acontecem não apenas no ambiente familiar, mas também no ambiente de trabalho, onde há ali muito bem definida uma estrutura hierárquica e, portanto, de autoridade, revela o rebelde que há nos nossos corações. É o funcionário que sabe que é funcionário, mas que não respeita aqueles que não é que sejam melhores do que ele, mas que estão acima dele dentro do perfil hierárquico da empresa. E geralmente, esse tipo de comportamento não surge do ambiente de trabalho, surge da própria casa. Minha mãe costumava dizer uma frase que vinha da minha avó e da minha bisavó: costume de casa vai à praça. Acontece nas escolas, irmãos, onde os administradores têm autoridade sobre os alunos e professores. Acontece nas salas de aulas, irmãos, onde em nossos dias o dizer um sim, senhor, já não é mais possível. E existem inúmeros outros exemplos de situações em que alguém dá diretivas que devem ser obedecidas e que são questionadas por pura rebeldia. Pura rebeldia. Percebem então? Porque muitos em nossos dias arrogam para si o título de apóstolos.
No entanto, temos que entender que ninguém em qualquer posição de autoridade neste mundo, irmãos, quer seja o presidente da República, eu falava hoje de manhã sobre isso, quer seja o supervisor na sua empresa, o diretor no seu trabalho, ou um sargento das Forças Armadas, nenhum deles possui autoridade inerente. Como não possuía nenhum desses 12 que foram mencionados aqui por Jesus. Aprendam isso, irmãos. Toda autoridade que há no mundo é delegada. Toda autoridade que há no mundo é delegada. Aprendam isso hoje, irmãos. Aprendam isso hoje, crianças. E ensinem isso aos seus pequeninos que estão se desenvolvendo. Toda autoridade no mundo é delegada. Porque somente um detém a autoridade inerente a si mesmo, intrínseca a si mesmo. Uma autoridade que é absoluta ao seu ser. E este ser não é outro, mas Deus. Logo, não é por acaso que a palavra a autoridade tem como prefixo autor. Deus é o autor de tudo o que é. Foi Ele quem nos fez e não nós mesmos nos fizemos. Não somos objeto do mero acaso do tempo, porque não existe acaso. Sendo assim, em virtude de sua posição como o Criador e o soberano sobre todas as coisas, Deus inerentemente, irmãos, tem autoridade para comandar todas as suas criaturas e tudo o que existe. Somente Deus, na análise última, tem a autoridade para vindicar as nossas próprias consciências. Somente Ele. Todas as outras autoridades, portanto, derivam dele. Lembra do que diz Paulo lá em Romanos? Sendo assim, a primeira grande delegação de autoridade no Novo Testamento ocorre então do Pai para o Filho. Jesus podia dizer essencialmente: o Pai diz, e isso resolve. Até bem pouco tempo atrás, existiam em alguns caminhões aquelas faixas que ficavam ali, acho que para a lama, né? E geralmente a gente via alguns versículos bíblicos. Eu, quando era criança e viajava de carro com meu pai, eu sempre prestava atenção nisso. Uma passagem da Escritura e no final tinha assim: essa é a verdade e isso resolve. Sempre que eu olhava para aquilo, me dava vontade de anotar. Anotar e me certificar de que aquilo que estava sendo dito era verdade. Que nada dependia da minha aceitação. Nada dependia exclusivamente da minha fé, de eu crer ou de eu descrer naquilo que estava sendo dito. E a grande verdade que se prova em todos os tempos é que, apesar da crença dos homens ou da descrença deles, tudo que o Senhor diz é verdade e, portanto, é lei. Logo aqui, nós temos uma autoridade sendo dita e sendo dada
a 12 daqueles que caminhavam com ele, a 12 daqueles que aprendiam dele. E nesse momento, o bom Senhor e Salvador cria um outro nível de autoridade, quando delega a eles a autoridade que foi confiada a ele, o Filho, pelo Pai. É interessante o que traz a tradução da Nova King James, quando diz: ele lhes deu poder sobre espíritos imundos para expulsá-los e curar todo tipo de doença e enfermidade. No entanto, outras traduções bíblicas dizem que ele não lhes deu poder, mas autoridade. A razão para essa variação, irmãos, é que a palavra grega utilizada aqui é exousia, que, como outrora eu já expliquei uma vez, pode ser traduzida como poder, mas também pode ser traduzida como autoridade. Essa é a palavra que é utilizada lá em Mateus capítulo 7, versículos 28 ao 29, onde após o sermão do monte, somos informados que as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Jesus, com o ensino de Jesus, com a doutrina que foi proclamada daquele monte para cada um deles. Por quê? Porque ele as ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Da mesma forma, encontramos isso em Mateus 9, versículo 6, onde Mateus nos conta que Jesus disse: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E ali o poder não pode estar alijado da autoridade. E quem detém a autoridade para perdoar pecados, senão Deus, irmãos? Ele disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e anda. Então nós vimos esse termo grego aqui, traduzido de ambas as maneiras e ambas de modo legítimo, porque a palavra se refere àquilo que tem poder, e aquilo que tem poder tem autoridade. Não pode uma coisa estar desconectada da outra. Jesus tinha poder sobre os demônios, sobre as doenças. E agora ele delega essa autoridade. Vejam, irmãos, expulsar demônios ou curar doenças requer um poder. Nenhum homem possui inerentemente em si mesmos. Que nenhum homem pode ter de modo natural. Apenas sobrenatural. Sendo assim, Jesus o concedeu aos 12 para que eles pudessem fazer essas obras poderosas. Entretanto, quanto ao uso do termo, eu prefiro me valer do significado como autoridade. E há duas razões para isso, irmãos. Primeiro, porque o poder que Jesus deu aos 12 sobre os espíritos imundos foi a autoridade para exigir que eles deixassem as hostes que estavam atormentando. Eles podiam expulsar demônios porque tinham autoridade. Segundo, embora esse texto nos diga que Jesus delegou autoridade sobre demônios e doenças aos apóstolos, essa não foi, de forma alguma, em sua extensão total da autoridade. E isso precisa ficar claro, irmãos. Essa autoridade não foi concedida em sua extensão total a eles. E nem foi a mais importante. Como alguns em nossos dias acham que era. Certa vez eu ouvi de um jovem: mas pastor,
A autoridade que Cristo deu aos apóstolos foi uma autoridade para curar, foi uma autoridade para fazer milagres. Tem que haver milagres, tem que haver cura para que a autoridade de Deus seja vista, que é Deus quem está fazendo aquilo. Eu disse para ele, os coríntios também achavam que o melhor dos dons era o falar em outras línguas. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, é muito melhor que vós profetizeis. E o dom por excelência é o dom do amor, não é falar em línguas. Porque ainda que eu fale todas as línguas dos homens, e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada servirá. Então, irmãos, vejam, Jesus dá autoridade para eles, para expulsar demônios, para realizar curas, fazer sinais. Mas essa não é a maior autoridade que Cristo concede aos seus apóstolos, porque a maior autoridade que Cristo concede aos seus apóstolos é a autoridade da palavra. É a autoridade da palavra. E aí eu me lembro que uma vez eu ouvi o pastor e doutor R.C. Sproul dizer que certa vez na igreja em que ele pastoreava, a igreja de St. Andrews, colocaram uma imagem de uma cruz celta na capa do boletim dominical. E naquela cruz, os editores haviam adornado ela com várias frases em latim. Na verdade, com os solas da Reforma Protestante. E um desses solas se destacava entre os demais. Sola Escritura. E é interessante porque, se nós ouvirmos o que dizem os historiadores, eles nos mostram exatamente que houve duas causas principais para que ocorresse a Reforma Protestante. Primeiro, uma causa material. A questão principal na disputa era como a pessoa podia ser justificada diante do Santo Deus. A posição protestante entre os reformadores e a Igreja Católica Romana sobre a justificação somente pela fé foi capturada na frase do sola fide. Somente pela fé. Mas em todos os debates, espreitando no fundo estava o que os estudiosos chamam então de causa formal da reforma, que residia então e tão somente numa questão de autoridade. E eis que isso se mostra quando Martinho Lutero desafia a igreja, e a resposta foi em essência, quando ele diz: quem você pensa que é? Você está falando contra o Papa e os concílios da igreja. Vejam em quem estava concentrada a autoridade. E Lutero, então, responde: ora, mas essa não é a questão. A questão é, estou falando contra a palavra de Deus, e, portanto, se estou falando contra a palavra de Deus, estou falando contra o próprio Deus, ou se aquilo que eu estou falando condiz com o que Deus fala, e que, portanto, é contrário aos homens, e não a Deus. Assim, então, quando foi convocado para a dieta de Worms, ele é chamado, então, para se retratar de suas palavras. E ali nós temos então a frase célere de Martinho Lutero, onde ele diz: a menos que eu esteja condenado pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade dos papas e concílios, porque eles erram e se contradizem. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso, não vou me retratar em nada, pois ir contra a consciência não é certo e nem seguro. Que Deus me ajude, amém.
Lutero então se depara com a mesma questão que Eva enfrentou no jardim do Éden, irmãos. Quando a serpente vem até ela e lhe diz: Deus realmente disse isso? Foi assim que Deus disse? Ora, Lutero disse: eu respeito o Papa, eu respeito os concílios da igreja, eu respeito os teólogos da igreja, o magistrado, eu os levo muito, muito a sério. Mas nenhum deles, individualmente ou coletivamente, podem vindicar a consciência daquele que crê. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. Ora, irmãos, o que Lutero estava fazendo ali, o que deveria ter feito Eva? Ele estava chamando a atenção de todos, aqueles que o ouviam, para a palavra de Deus. A autoridade da Escritura, meus irmãos, é onde repousa a autoridade apostólica, a mesma autoridade que o próprio Senhor Jesus Cristo legou a eles. E isso era muito claro para os primeiros cristãos. Nos primeiros séculos da igreja, um dos grandes pais da igreja, Irineu, teve que defender os escritos apostólicos contra alguns hereges que surgiam já naquele período, nos primeiros séculos, que contestavam os escritos do apóstolo Paulo, que contestavam os escritos de Pedro, que contestavam os evangelhos, que contestavam as cartas de João. Em resposta a isso, Irineu fez um argumento muito simples. Ele observou o discurso de Jesus, na verdade, um debate que Jesus teve com os fariseus, onde eles diziam: nós acreditamos em Moisés. É com você que temos problemas. João 5, irmãos. Jesus olha para eles e diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Porque o que Moisés escreveu diz respeito a mim. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Estabelecendo um princípio. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus estava alegando ser o apóstolo do Pai. E se sua alegação fosse verdadeira, rejeitar sua autoridade era rejeitar a autoridade de Deus. Mas Irineu não parou por aí. Ele continuou dizendo que qualquer um que rejeitasse os apóstolos estavam rejeitando a Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo havia delegado sua autoridade a eles. Logo, qualquer um que rejeite os apóstolos, em última análise, o que eles escreveram está rejeitando a Deus. Não há o que duvidar aqui das palavras de Irineu, irmãos. Nem mesmo dos discursos de Lutero no século XVI. Porque se rejeitarmos a Escritura, como alguns dos renomados padres e bispos católicos aí pela internet andam dizendo, que foi uma obra da igreja, e que sem a igreja de Roma isso aqui não existiria. Se rejeitarmos isso, irmãos, como eles querem que nós rejeitemos, nós estaremos rejeitando a autoridade apostólica. E ao rejeitar a autoridade apostólica, estamos rejeitando a autoridade de Cristo. E rejeitando a autoridade de Cristo, estamos rejeitando a autoridade de Deus.
autoridade de Deus. Diante disso, então, Mateus escreve, ora, os nomes dos 12 apóstolos, vejam aí, versículos 2 ao 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Notem que o primeiro nome da lista aqui é Pedro. Seu nome original é Simão, ou melhor, Simeão. Era filho de Jonas ou João, pescador por profissão, assim como seu irmão André. Ambos moravam em Betsaida. Depois mudaram-se para Cafarnaum. Jesus, por cuja graça e influência, Pedro seria gradualmente transformado de uma pessoa antes instável em testemunha fiel e digna de confiança, profeticamente mudou seu nome de Simão para Kefas, ou Cefas no aramaico, o mesmo que significa Pedro ou Petros no grego, significando rocha. 2 livros do Novo Testamento são creditados a Pedro, a saber, as epístolas de 1 Pedro e 2 Pedro. Não é sem razão que alguns atribuem que o Evangelho de Marcos é uma interpretação do que narrava o apóstolo Pedro. O segundo, na ordem listada por Mateus, é André, também pescador, o qual levou seu irmão Pedro até Jesus. Após André, Mateus nos traz o nome de Tiago e João, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Mateus menciona que eram também 2 pescadores, não só aqui, mas também no capítulo 4 e versículo 21. Há também várias referências a estes 2 homens nos outros evangelhos. Esses 2 tinham uma natureza explosiva. Jesus chegou a chamar Tiago e João de filhos do trovão. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a usar a coroa do martírio, enquanto foi ele o primeiro a chegar no céu. Seu irmão João, com toda a probabilidade, foi o último a partir da terra para os braços do Senhor. Sobre a vida e caráter de João, considerado por muitos, e eu creio que estes muitos estão corretos, faço coro junto a eles, como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Não que ele não amava os demais, não é isso, mas que Jesus demonstrava um afeto maior por ele. Este escreveu 5 dos livros do Novo Testamento. Não apenas o Evangelho de Jesus, mas 3 epístolas e o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Continuando aí na sequência que Mateus nos traz, irmãos, nós temos Filipe, da mesma cidade de Pedro e André, ou seja, Betsaida. Havendo respondido pessoalmente ao chamado de Jesus, encontrou Natanael e lhe disse: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Jesus estava para alimentar os 5.000, perguntou Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pouco. Filipe aparentemente se esqueceu de que o poder de Jesus excedia qualquer possibilidade de cálculo. Deduzir desse incidente que Filipe era um tipo de pessoa fria e calculista, mais que os demais apóstolos, portanto, seria nos basear em muito pouco e cometermos uma crítica leviana acerca deste homem que foi chamado pelo nosso bendito Salvador. Nos evangelhos, Filipe geralmente aparece sob uma luz, um aspecto bastante favorável. Portanto, quando os gregos se aproximam dele com a solicitação, dizendo que queriam conhecer a Jesus, ele informa André, e estes 2, André e Filipe, levam os inquiridores até o mestre.
Devemos, no entanto, irmãos, admitir que Filipe nem sempre compreendia imediatamente o significado profundo que alguns dos ensinamentos de Jesus lhes passavam. A pergunta que fica para nós é: mas será que os outros compreendiam plenamente? Mas, contando aqui, dando um crédito a Filipe, devemos dizer que, com perfeita candura, revelava sua ignorância e não tinha, irmãos, nenhum tipo de orgulho e soberba para reconhecer que não sabia. João deixa isso muito claro, lá no capítulo 14, versículo 8, quando diz que ele diz a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus dá uma confortável resposta a ele. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. O sexto é então Bartolomeu, irmãos, filho de Tomai. Bartolomeu aqui é indubitavelmente o nome de Natanael, que é contado lá no Evangelho de João. Foi ele quem disse a Filipe: de Nazaré pode surgir alguma coisa boa? E Filipe então responde a ele: venha e veja. Quando Jesus viu Natanael vindo para ele, disse: eis um verdadeiro israelita em quem não existe engano. Esse discípulo apóstolo foi uma das 7 pessoas a quem o Cristo ressuscitado apareceu à margem do mar de Tiberíades. Dos outros 6, só são mencionados Simão, Pedro, Tomé e os filhos de Zebedeu. O 7º na lista é Tomé. As referências a Tomé, irmãos, combinam para indicar que o desalento e a devoção caracterizavam o perfil desse homem. Ele estava sempre receoso de que viesse a perder seu amado mestre. Esperava sempre o mal. Eu acho que ele tinha uma visão pessimista do futuro, viu? Eu acho que ele era meio amilenista. Quase sempre de todas as coisas. Era difícil, então, crer em boas notícias quando elas lhe eram trazidas. Não obstante, quando o Salvador se ergueu em toda a sua ternura e amor, condescendente, se lhe revelou, foi ele quem exclamou: meu Senhor e meu Deus. Mateus, eu não vou entrar em detalhes acerca deste, é o autor do evangelho que estamos pregando. E após ele segue então Tiago, filho de Alfeu, por Marcos chamado de Tiago o Menor, o que por alguns é interpretado como significando o mais jovem. E é provável que fosse o mesmo discípulo que se refere Mateus lá no capítulo 27 e Lucas no capítulo 24. Se for isso mesmo, o nome de sua mãe era Maria, uma das mulheres que acompanharam Jesus e ficaram junto à cruz. De volta à sequência, nós temos então Tadeu, chamado Labeu, em alguns dos manuscritos. Este é, com toda probabilidade, o Judas, não o Iscariotes, de João 14, 22, conforme nos é dito em Atos 1,13. O segundo é Simão, chamado Cananeu, sobrenome aramaico, significando entusiasta ou zelote. De fato, Lucas chama Simão de o zelote. Com toda probabilidade, esse nome lhe é aqui dado em decorrência de que anteriormente havia pertencido ao partido dos zelotes. Por fim, nós temos então Judas Iscariotes. Judas é geralmente interpretado como o homem de Queriote, lugar que ficava ao sul da Judéia. Os evangelhos o referem repetidas vezes como sendo descrito como Judas que o traiu. Judas, um dos 12, ou o traidor. Provavelmente, irmãos, especulação sobre as razões que induziram Jesus a selecionar esse homem como um de seus discípulos. A resposta básica, que poderia muito bem estar embutida em passagens como a de Lucas 22 e Atos 2, conforme o capítulo 4 e versículo 28 deste evangelho, esse homem, ainda que totalmente responsável por seus próprios atos, foi um instrumento do diabo. Um instrumento do diabo. Judas foi o que serviu de guia para o destacamento de soldados e a polícia do templo que prendeu a Jesus lá no jardim do Getsêmani. O que levou esse
discípulo a transformar-se em traidor de Cristo? Será que foi o seu orgulho ferido? A sua ambição frustrada? A sua cobiça profundamente fortificada? Medo de ser expulso da sinagoga? Sem dúvida, tudo isso estava envolvido. Mas certamente não foi essa a razão mais básica. Todavia, uma coisa é certa, irmãos. A chocante tragédia da vida de Judas é prova não da impotência de Cristo, mas da impenitência de um pecador. A impenitência de um coração totalmente, irmãos, rebelde. Ai desse homem, diz a Escritura. Esses irmãos são os 12 que Jesus comissionou. Que realça esse chamado? Certamente é a grandeza de Jesus ao tomar homens como esses, unindo-os numa comunidade extraordinariamente influente, que provaria ser não só um vínculo digno com o antigo Israel, mas um sólido fundamento para a igreja. Sim, Jesus consumou esse múltiplo milagre nesses homens, com todas as suas falhas, com todas as suas fragilidades, com todas as suas aflições, com toda a sua falta de conhecimento. Mesmo quando deixamos de lado a Judas Iscariotes e nos concentramos somente nos outros 11 irmãos, não podemos deixar de nos impressionar com a majestade de Jesus, cujo poder de atração, incomparável sabedoria e inigualável amor são por eles e através deles tão bem demonstrados. Ele foi capaz de reunir em torno de si e unir numa só família homens inteiramente diferentes, às vezes até mesmo opostos, em antecedentes e temperamento. O mesmo Jesus que chama pessoas hoje como nós, irmãos, de idade, de classe social, de condição financeira, de estudos, de cor de pele, de experiência ou não, da maior multiplicidade possível, para unir, integrando-os em uma mesma congregação, para louvar, para bendizer e aprender igualmente uns aos outros. Retornando ao texto, incluído nesse pequeno grupo estava Pedro, o otimista, mas também Tomé, o pessimista. Simão, o ex-zelote, agastado com os impostos, ansioso por destronar Roma, mas também Mateus, que voluntariamente oferecera seus serviços de cobrador de impostos ao mesmo governo humano, agora a Jesus. Pedro, João e Mateus, destinados a tornar-se renomados através de seus escritos, como também Tiago, que permanece na obscuridade, mas que cumpriu com sua missão. Jesus os atraiu para si, com suas cordas de ternura, como diz Spurgeon, de sua inesgotável compaixão. Ele os amou, e na noite antes de ser traído e crucificado, encomendou-os ao Pai, dizendo: manifestei teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e os deste a mim. Guardaram tua palavra. Pai Santo, guarda-os em teu nome,
qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por tua causa eu me santifico, a fim de que eles também sejam verdadeiramente santificados. Eu quero concluir o sermão dessa noite, irmãos, trazendo uma citação de Winston Churchill, quando em um de seus discursos, em decorrência do heroísmo dos pilotos da Força Aérea Real, que protegeram as tropas aliadas na Batalha da Grã-Bretanha, nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, ele disse: nunca tantos se tornaram devedores de tão poucos. Foi através do esforço desses homens, desses 11, e mais Paulo, que servindo de todo o coração ao seu Senhor, irmãos, que hoje eu e vocês estamos aqui. Assim como eles, apesar de nossas diferenças, unidos em um mesmo propósito, buscando um mesmo fim: o Evangelho. As palavras que eles ouviram da boca do bom Salvador foram registradas em páginas que atravessaram os séculos para chegar a homens, mulheres e crianças como eu e vocês. Deus continua, irmãos, a suscitar homens como estes para dar continuidade à sua obra, mas não com a mesma autoridade que eles tinham, como apóstolos, mas a autoridade de profetas, mestres, homens que proclamam a palavra de Deus e testemunham com suas vidas a verdade do Evangelho. Que sejamos gratos pela vida desses homens e que nos espelhemos neles como eles se espelharam em Cristo, para vivermos em união, mesmo tendo nossas diferenças, para vivermos em amor uns com os outros, porque somos sabedores e Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Um amor que não merecemos, uma vida que não é digna de nós. Mas mesmo assim, Ele não só nos amou, nos salvou e nos deu vida e vida eterna. A Ele a glória, a honra e o louvor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por nos ensinar tantas verdades, Senhor. Verdades que estão claras e são simples, mas que muitas vezes, Senhor, não conseguimos observar. Verdades que nos acalmam a alma, que nos remetem às lembranças daquele relacionamento que outrora foi turbado por conta do pecado de nossos primeiros pais. Que nos faz olhar para o futuro, não de modo pessimista, Senhor, antes de modo otimista, pois o futuro nos mostra, Senhor, que é nos teus braços que descansaremos. E descansaremos não como derrotados, mas como vitoriosos, porque tu venceste o mundo, Senhor. E nós, uma vez que estamos em ti, contigo o vencemos também. Assim, Senhor Deus, enquanto aqui estamos como peregrinos e errantes, que a tua boa mão continue a nos sustentar. E que olhemos para cada uma das obras das tuas mãos com aquele gozo, Senhor, e a alegria dos tempos que desfrutaremos na tua presença por toda a eternidade.
Abençoa a tua igreja. No nome de Jesus. Amém.